Olá, bom dia a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias de manhã estamos aqui, iniciando o dia na presença de Deus, iniciando o dia com um devocional, aprendendo da palavra do Senhor, aprendendo mais daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Todos os dias estamos aqui de manhã, sempre com uma palavra, sempre na presença de Deus. Não existe nada melhor do que começar o dia diante daquele que tudo pode, diante daquele que tudo faz. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar o dia, tendo a certeza de que esse é o dia que o Senhor fez e nele devemos nos alegrar, nele devemos permanecer, porque fomos criados para estar nele, fomos criados para viver com ele, porque toda a nossa vida tem a ver com ele. Amém? Sejam todas bem-vindas. Bom dia, Elana, Deus abençoe, querida. Bom dia, Gislaine, Deus abençoe, querida. Bom dia, Cláudia, Deus abençoe. Bom dia, Gislaine, Deus abençoe. Vamos chegando para a gente começar o nosso devocional. Deus é bom. Deus nos deu mais um dia para viver. Deus nos deu mais um momento para desfrutar da sua presença e continuar firme, caminhando a jornada da vida, caminhando aquilo que Deus nos propôs a viver. Entenda uma coisa: se você acordou, se você está de pé, se você despertou, é porque Deus ainda tem uma história com você. É que os planos que Ele tem para você ainda estão de pé. Toda vez que a gente acorda, é Deus dizendo para mim e para você: não desista. Não desista. Vamos continuar firme, porque Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que nos sustenta. Bom dia, Tiago, seja bem-vindo, querido. Senhor Caramelo, Deus abençoe. Bom dia, Rose, Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Então não desperdice esse dia com tristeza, não desperdice esse dia com angústia, não desperdice esse dia não vivendo aquilo que Deus quer. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Sabe, eu não sei se você tem essa sensação. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Eu não sei se você tem essa sensação, mas quando a gente acorda e começa a viver um novo dia, se a gente vive um dia triste, se a gente vive um dia angustiado, se a gente vive um dia preocupado, sabe o que aconteceu? A gente desperdiçou esse dia. Entenda isso. A gente desperdiçou esse dia. Sabe por quê? Porque esse dia é o dia que o Senhor fez. Esse dia, ele é um presente, ele é uma dádiva. E se Ele está te dando esse dia para viver, Ele está te dando mais uma oportunidade de você ser feliz, de você conquistar, de você realizar, de você o reconhecer como Deus, de você continuar caminhando na certeza de que Ele está cuidando de todos os detalhes. Por mais que você não veja, por mais que você não sinta, Deus continua trabalhando ao seu favor, ao meu favor. Então não desperdice esse dia que está começando. Não faça isso. Não fique triste, não se desanime. Não, entenda que existe um Deus que quer te ver bem. E Ele quer que você aproveite esse dia chamado hoje de uma forma intensa e plena nele. Amém? Vamos começar nosso devocional. O nosso devocional hoje vai ser sobre o seguinte aspecto: vivendo o impossível. Vivendo o impossível. Aí você vai falar: pastor, mas se é impossível não pode viver. Se for através da sua força, se for através da sua vontade, se for através daquilo que você acha, com certeza é impossível viver o impossível. Mas em Deus, tudo se torna possível. Aquilo que você vê como limitação sua, aquilo que você vê como algo que não é alcançável, em Deus se torna possível. Bom dia, Zaguete, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Norimar, seja bem-vinda. Que a graça e a paz estejam com todos vocês, amém? Vocês estão me ouvindo bem?
Antes da gente bater aqui, desculpa, bati no tripé do celular. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Para que a gente possa começar esse devocional? Amém. Amém. Olha os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, o vídeo fica mais evidente no Instagram e mais pessoas acabam recebendo a notificação, né? Queridos, vamos lá. Eu quero começar esse devocional lendo com vocês o livro de Josué. O livro de Josué, capítulo 10, versículo 5 em diante. A gente vai ler uma porção da palavra que ela é um pouco maior do que o costume, mas dentro desse contexto do devocional de hoje, daquilo que Deus colocou no meu coração, se faz necessário. Livro de Josué, capítulo 10, versículo 5 em diante. Bom dia, Érica, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Preste bem atenção nesse versículo, observe os detalhes dele, que ele é a base para o nosso devocional de hoje, vivendo o impossível. Josué capítulo 10, versículo 5 diz assim: Então, os 5 reis amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebrom, de Jarmute, de Laques e de Eglon, se reuniram e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e o atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué ao acampamento em Gilgal: Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Seja bem-vindo, queridas. Deus abençoe vocês. Os gibeonitas falaram para Josué: Os exércitos chegaram até nós, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Os israelitas os perseguiram na subida de Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais gentes do que as espadas israelitas. No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel e disse: Sol, pare sobre Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento de Gilgal. Bom dia, Gi. Bom dia, Érica. Vivendo o impossível. Eu não sei se vocês sabem, mas a NASA é uma empresa americana, do governo americano, que mexe com as estrelas, o universo, com os planetas, lança foguetes, enfim. Ela é uma empresa do governo americano. E um dia eles lançaram uma nota americana lá nos Estados Unidos, uma nota dizendo que eles fizeram várias pesquisas para entender por que o Sol uma vez parou e por que a Lua uma vez parou na sua órbita. Até hoje eles não sabem.
Mas eles conseguiram identificar que houve um período da humanidade que o Sol parou e que a Lua parou. Se você pesquisar no Google, você vai achar essa matéria, essa nota. Eles não sabem o que aconteceu, mas nós sabemos. Nós sabemos. Entenda uma coisa: existem coisas que são impossíveis. Existem coisas que, pela ótica humana, pela lógica humana, a gente não conseguiria resolver. A gente não conseguiria dar conta. Essa história que lemos, uma história real, existe inclusive um reflexo no universo, que é a questão do Sol que parou e a Lua que parou, e a NASA conseguiu, depois de um tempo, identificar que isso realmente aconteceu. Ela só não sabe onde, quando aconteceu e por que aconteceu. Nós sabemos. Esses homens iam enfrentar 5 reis com seus exércitos poderosos. Isso é impossível. Se você olhar para a lógica, você com seu exército, você não consegue enfrentar 5 reis, cada um com seus exércitos poderosos. Imagina que cada exército nessa época tinha 200 mil pessoas, 200 mil homens de guerra, 100 mil homens de guerra. Bom dia, Mônica. Era impossível. Mas entenda uma coisa: quando estamos em Deus, quando vivemos no centro da vontade do Senhor, nada é impossível para mim e para você. Aquilo que você não enxerga saída, aquilo que você não enxerga acontecer, tenha certeza, você não enxerga por causa da sua limitação, você não enxerga por causa da sua fraqueza, você não enxerga por causa da sua humanidade. Mas não esqueça, você tem um Deus soberano que é por você. Você tem um Deus que contempla todos os seus passos. Você tem um Deus que nada da sua vida passa despercebido ao olhar do Senhor. Entenda que nada pega Deus de surpresa. Nada. De repente você está vivendo uma fase da vida que te pegou de surpresa. De repente você está vivendo questões na sua vida que você não tem explicações, que você não está entendendo. Mas Deus entende tudo, Deus sabe tudo, Deus pode tudo. E Deus vai fazer e faz tudo para te abençoar. Porque Ele é Deus, Ele é fiel, Ele te ama. Então entenda uma coisa: viva o impossível em Deus. Bom dia, Rosane. Rosana, Deus te abençoe. E eu separei aqui 5 atitudes importantes que aprendemos nessa história. 5 atitudes que vão me ajudar e te ajudar a viver o impossível. Você quer viver o impossível? Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda, querida. Você quer viver o impossível? Você quer ver soluções que você achava que não ia acontecer porque dentro do seu olhar limitado, dentro da sua fraqueza humana, você não vê solução. Dentro da sua lógica racional, você não vê solução. Você quer viver o impossível na sua vida? Você quer viver momentos extraordinários na presença de Deus? Então esse devocional é para você. Eu separei aqui o que eu consegui identificar e perceber nessa porção da palavra. E eu quero compartilhar com você 5 atitudes que nos levam a alcançar o impossível. Primeira delas, primeira coisa que vai nos ajudar a alcançar o impossível: encare os desafios da sua vida com coragem e fé. Encare os desafios da sua vida, seja ele qual for, seja o grau de intensidade qual for, seja aquele desafio que você enxerga de forma apavorada, mas enxerga de forma limitada. Não, enxerga com coragem
e fé. Olha o que está escrito em Josué capítulo 10, versículos 5 e 6 que lemos. Diz assim: os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué. Josué era o líder daquele povo, Moisés já tinha morrido, Josué tinha assumido a liderança daquela nação. E os gibeonitas enviaram a seguinte mensagem para ele, no acampamento de Gilgal, onde ele estava. Não abandone os seus servos, disse ele. Venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus, os 5 reis, que vivem nas montanhas, se uniram contra nós. Essa batalha não tinha nada a ver com Josué. Essa guerra não tinha nada a ver com Josué. E chegou para ele esse desafio. Para ele foi uma surpresa. Mas Deus já esperava. Deus já sabia. E tenha certeza que foi o mover de Deus que fez os gibeonitas mandarem essa mensagem para Josué. Essa batalha pegou Josué de surpresa. Mas não Deus. Eu não sei o que você está vivendo. Mas isso que você está vivendo, que de repente te pegou de surpresa, está no controle de Deus. Isso que você de repente está vivendo sem entender por que chegou até você isso, está no controle de Deus. Deus sabe. Entenda que os maiores desafios surgem como respostas às maiores necessidades. Entenda isso. Os maiores desafios surgem como respostas às maiores necessidades. Deus é fiel. Deus é fiel. Entenda que existem erros que acontecem na vida, desafios que acontecem na vida, que são gerados por nós mesmos. A grande maioria dos desafios que enfrentamos foi nós mesmos que geramos. Mas existem desafios como esse, que nos pegam de surpresa e que de repente não tem nada a ver conosco. Mas chegou. Então, encare o desafio que chegou com 2 coisas fundamentais: coragem e fé. Coragem e fé. Entenda que Josué não se abalou. Sabe por quê? Porque como temos convicção do Deus que servimos, quando temos convicção da nossa fé, quando temos convicção de quem somos e quem Deus é, quando temos convicção de que nada foge do controle de Deus, quando temos a convicção de que Deus é soberano, de que Deus domina sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer circunstância no céu e na terra. Entenda que Jesus Cristo disse, quando ele estava aqui nesse mundo, vivendo nesse mundo, Jesus Cristo disse o seguinte: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse homem que disse, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, ele é filho de Deus, é o Deus encarnado, é o seu Pai, aquele que te ama, aquele que te sustenta, aquele que te acordou hoje de manhã, aquele que renovou hoje de manhã o fôlego de vida em você. Sabe por quê? Porque a obra que ele começou na sua vida ainda não acabou. Porque as promessas que ele tem para você ainda continuam de pé.
porque aquilo que ele prometeu será cumprido, porque ele é fiel. Então encare todos os desafios da sua vida, seja ele qual for, com coragem e com fé. Esse desafio chegou para Josué, sem ele pedir. Era uma batalha que não era dele. Mas os maiores desafios surgem como respostas para as maiores necessidades. Deus tinha um plano para aquele momento. Deus tinha uma necessidade para acontecer naquele momento. E é interessante que hoje reflete isso. Lá na NASA está lá, esse ato. Bom dia, Vilma. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Encare os desafios da vida. Quer viver o impossível? Encare os desafios da vida com coragem e fé. Segunda coisa, segunda atitude que eu e você precisamos ter para viver o impossível na nossa vida. Dedique o que você tem de melhor para enfrentar os desafios. O que você tem de melhor para enfrentar esse desafio que de repente chegou na sua vida? Você tem de melhor a sua fé? Coloque ela em prática. Olha o que está escrito em Josué capítulo 10, versículo 7 que lemos. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. Nunca enfrente os desafios da vida sem usar as melhores ferramentas que Deus te deu. E sabe qual é a principal dela? A fé. Dedique o que você tem de melhor para enfrentar os desafios de Deus. O que você tem de melhor é a sua fé, é a palavra de Deus, é a sua esperança no Senhor, é a sua expectativa de que dias melhores virão. Essas são as armas que você tem. A oração, o jejum. Dedique o que você tem de melhor para enfrentar os desafios. Entenda uma coisa, a conquista do improvável, grave isso, a conquista do improvável requer uma dedicação integral. A conquista do improvável requer uma consagração, uma dedicação, uma entrega. Então se entregue, a sua vida no altar, a sua vida como sacrifício vivo, através da fé, da permanência em Deus, é o que você tem de melhor para enfrentar os desafios da vida. Dedique isso e enfrente a batalha com coragem e com fé. Entenda uma coisa, querido, a entrega total e plena no Senhor atrai o favor divino. Nunca esqueça disso. Quando você se entrega por completo, quando você se dedica de forma plena em Deus, por Deus e com Deus, isso atrai o favor divino. Porque Deus olha para você, mesmo diante de um grande desafio, mesmo diante do olho do furacão, Deus olha para você e vê a sua dedicação, a sua entrega, a sua perseverança, a sua fé. E eu imagino que o coração dele se enche de alegria. E ele diz lá de cima: esse é meu filho, essa é minha filha. Eu sabia que ele ia vencer em mim. Dedique o que você tem de melhor para enfrentar os desafios da sua vida. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com os seus melhores guerreiros. O que você tem de melhor? É isso que Deus vai usar
para você vencer. Foque na vitória. Sabe, ontem na oração, lá na igreja, o Espírito Santo me incomodou muito antes de eu orar. E o Espírito Santo me perguntou 3 vezes, enquanto eu estava lá atrás. Ele perguntou: como você se enxerga? Como você se enxerga? Você sabia que como você se enxerga é decisivo para enfrentar os desafios da vida? O fato de como você se enxerga vai fazer toda a diferença nas batalhas da vida. E o Espírito Santo me incomodou muito ontem e essa palavra ainda ecoa no meu coração. Como você se enxerga, como você se vê? Como um fracassado? Como uma fracassada? Como uma pessoa sem futuro? Como uma pessoa sem perspectiva? Ou você se vê como filho e filha de Deus? Ou você se vê como uma pessoa que já venceu em Cristo? Como você se vê? Josué se viu como um homem de Deus, como um guerreiro valoroso, como um grande líder. Ele se viu com um exército grande, pleno. E ele se viu cheio das promessas de Deus. E uma delas foi: não tenha medo, eu vou entregá-los em tuas mãos. E Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: não tenha medo, porque essa batalha, ela já foi vencida. Jesus Cristo, quando estava com a gente aqui no mundo, vivendo, ele disse: no mundo passais por aflições. Só que ele não termina a frase aí. Ele diz: tenha bom ânimo, ou seja, tenha coragem, eu venci o mundo. Sabe, queridos, isso tudo que a gente está vivendo já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus Cristo, quando ele foi dar o seu último suspiro, ele disse tetelestai. Essa é uma palavra grega. Tetelestai. Isso quer dizer: está consumado. Sabe o que significa isso? Quando você for enfrentar os seus desafios da vida, grave isso. Traga na sua memória essa palavra: está consumado. Está consumado. Ah, está doendo demais, mas está consumado. Está difícil demais, mas está consumado. Eu não vejo saída, eu não vejo respostas, eu não vejo perspectiva. Está consumado. Sabe o que significa isso? Jesus Cristo disse: eu vim e fiz tudo aquilo que era para ser feito, para que todos nós, eu e você, possamos ter vida e vida em abundância. Jesus Cristo, quando disse está consumado, ele falou: eu fiz tudo que eu vim fazer. A missão foi completada, a salvação foi decretada, a vitória foi decretada, o meu sangue foi derramado até a última gota, para que eles tivessem vida e vida em abundância. Entenda uma coisa: a vitória já foi decretada naquela cruz. Você não vai ser vitoriosa, você não vai ser vitorioso, você já é. Quando você encara um desafio sabendo que ele já foi vencido, você vai com outra perspectiva. Você vai com tudo aquilo que você tem de melhor. E o que você tem de melhor é uma vitória que já foi consumada. Então olhe para os desafios da vida na certeza de que eles já foram vencidos. Jesus Cristo não morreu naquela cruz à toa. Jesus Cristo não ressuscitou ao 3º dia à toa, não. Ele consumou. Por isso que em Cristo somos mais do que vencedores. Está pago, está feito, está resolvido. A
conta foi paga. A vitória foi decretada. Você e eu precisamos viver assim. Precisamos viver. Por isso o Espírito Santo me incomodou muito ontem, dizendo: como você se enxerga? Como você se enxerga? Pare de vez em quando na frente de um espelho. Olhe para você e veja o que você enxerga. Olhe para você e veja como um filho, uma filha de Deus. Como um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo. Como um homem, uma mulher onde Deus tem um amor profundo. Um homem, uma mulher que é sustentada, que é sustentado, cuidada por Deus. Se enxergue assim. Se enxergue assim. Dedique o que você tem de melhor para enfrentar e viver o impossível. A forma como nós nos enxergamos fará toda a diferença. Amém? Vocês estão comigo? Terceiro ponto importante, terceira atitude que eu e você precisamos tomar para viver o impossível, para viver os desafios e vencê-los. Julgue os desafios da sua vida baseado em Deus e não na sua capacidade. Olhe para os desafios e julgue esse desafio que chegou até você baseado em Deus e não em você, não na sua capacidade. Porque quando Deus diz assim, como você se enxerga, você precisa se enxergar como filho e filha de Deus, mas você precisa se enxergar como homens e mulheres dependentes do Senhor. E como é que a gente reconhece essa dependência? Quando reconhecemos as nossas fraquezas e limitações. Pare de ser uma super mulher, você não é. Pare de ser um super homem, você não é. Você precisa de Deus. Reconheça isso. Olhe para você e se enxergue como uma pessoa completamente dependente do Senhor para tudo. Então, olhe para o desafio, julgue esse desafio que chegou na sua porta. Não baseado em você, na sua capacidade, mas se baseie no Senhor. Olha o que está escrito em Josué capítulo 10, versículo 8. Antes de Josué sair para a batalha, ele ouviu do Senhor. O Senhor disse para ele, e disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis. Ou seja, não tenha medo desse desafio que chegou na sua porta. Não tenha medo desse desafio que você está enfrentando. Não tenha medo dessa tempestade que você está vivendo. Não tenha medo. Eu os entreguei nas suas mãos. Essa vitória, essa certeza, essa convicção, essa paz que excede todo entendimento, mesmo no olho do furacão, eu entreguei em suas mãos. Nenhum deles, ou seja, nenhum desafio, conseguirá resistir a você. Entenda isso. Nenhum desafio, nenhum gigante conseguirá resistir a você. Então olhe para o desafio com essa certeza de que existe uma palavra do Senhor para a sua vida. Não ande pelos desafios, não ande pelas consequências, não ande por aquilo que você sente, não. Ande pela palavra de Deus. Ande pelas promessas de Deus. O problema nosso é que a gente foca muito no problema. A gente foca muito nas circunstâncias. A gente foca muito naquilo que a gente sente. Não. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. É para Ele que você tem que olhar. Porque você olhando para Ele, você se fortalece. Você se enche de paz. Se enche de sabedoria. E aí você vai julgar o desafio
baseado nisso e não na sua capacidade. Encare, queridos, os problemas, os desafios da vida como grandes oportunidades dos milagres de Deus na sua vida. Eu já falei sobre isso. Encare os problemas da vida como grande oportunidade para você contemplar, para você experimentar e viver o agir de Deus. Que ele só poderia ser visto dentro dessa tempestade, porque fora dela não tem por que Deus agir. Entenda uma coisa. Quando estamos inseridos dentro de uma tempestade, grave isso que eu vou dizer, não está aqui no meu esboço, mas veio na minha mente agora, no meu coração. Grave isso. Quando você está dentro da tempestade, quando você está dentro do desafio da vida, Deus, ele age. E ele mostra para você que ele é Deus. Amém? Quando você está fora do desafio, quando você está fora dos problemas, a vida está caminhando, Deus não age. Ele só mantém a sua jornada, ele só mantém a sua caminhada. A ação de Deus, ela é operada nos conflitos. A ação de Deus, ela é operada nas tempestades. A ação de Deus é operada nas nossas limitações e fraquezas diante das circunstâncias da vida. Então você quer ver o agir de Deus? Você vai ver atravessando a tempestade. Você quer viver o impossível? Você vai viver atravessando a tempestade. E ela vai passar. Porque quando ela passar, Deus não vai mais agir. Ele só vai te manter firme, fiel, forte, caminhando, seguindo na direção para a qual Ele te mostrou. Grave isso. Encare os desafios da vida como grandes oportunidades de você contemplar a soberania de Deus. Veja as dificuldades da vida pelos olhos da fé. Confie totalmente em Deus. A palavra é muito clara: entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse o mais Ele fará é aquilo que eu e você não podemos fazer. É aquilo que eu e você temos como limitação, como fraqueza. O nosso papel é entregar. O nosso papel é pegar esse pacote de gigantes, desafios, sentimentos, problemas e submeter ao senhorio de Cristo. Esse é o nosso dever. Esse é o nosso papel. Eu costumo dizer que a nossa parte, diante daquilo que Deus faz, a nossa parte é mais fácil. A nossa parte é mais fácil. E a história da ressurreição de Lázaro deixa muito claro isso, eu já falei isso aqui. Quando Jesus Cristo estava diante do túmulo de Lázaro, antes dele fazer a parte dele, antes dele agir, antes dele fazer o sobrenatural dentro daquela tempestade, daquele contexto que a família de Lázaro estava vivendo, era uma família muito amada por Jesus. Ele vira para os discípulos e diz o seguinte: tirai a pedra. Sabe por que ele falou isso? Ele poderia tirar a pedra. Se ele fizesse assim, a pedra rolava. Porque ele é poderoso, ele é soberano. Ele poderia. Só que ele também sabe que os discípulos também poderiam fazer. Então a parte mais fácil foi tirar a pedra. Então ele disse para os discípulos: tirai a pedra. Entenda uma coisa: tudo aquilo que é para você fazer dentro dessa equação, Deus não vai fazer por você. Tudo aquilo que for necessário, for da sua responsabilidade, faça. Não cruze os braços e não espere de Deus, porque Ele não fará. Então a pedra é a nossa responsabilidade. Agora, a ressurreição dos seus sonhos, a ressurreição dos seus projetos, a ressurreição da sua vida, a restauração da sua vida, a transformação sobrenatural sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Isso pertence a Ele.
Então tire a pedra e deixa ele agir. Tire a pedra, isso é mais fácil, e deixa ele operar na sua vida. Amém? Quarto ponto, já estamos caminhando para o final do devocional. Quarta atitude importante que eu e você devemos fazer para viver o impossível de Deus: espere a intervenção sobrenatural. Fez a sua parte? Dedicou o que você tem de melhor para enfrentar os desafios? Julgou o desafio da forma correta, baseado nas promessas de Deus? Está encarando esses desafios com fé e coragem? Então espere a intervenção sobrenatural de Deus, porque o impossível pertence a Ele. Josué capítulo 10, versículo 10 e 11 diz assim: o Senhor os lançou em confusão diante de Israel. Aqueles 5 reis, aqueles 5 exércitos poderosos entraram em confusão, que lhes impôs grande derrota em Gibeão. Um acabou matando o outro. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo, que mataram mais pessoas do que a espada dos israelitas. Sabe? A gente não sabe como os desafios serão vencidos. A gente não consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Mas Deus agirá. Deus fará. Por isso que ele diz: não temas, eu já entreguei nas suas mãos. Deus enxerga além. Deus enxerga o que não enxergamos. Por isso, precisamos descansar nele. Existem 3 coisas, nunca esqueça isso. Existem 3 coisas que andam juntas: confiança, entrega e descanso. Grave isso: confiança, entrega e descanso. Confie em Deus, entregue para Deus e descanse em Deus. Eu vou repetir: confie em Deus, entregue para Deus e descanse em Deus. Só descansa quem entrega, só entrega quem confia. Espere a intervenção sobrenatural de Deus. Deus responde àqueles que chamam por Ele. Deus se revela àqueles que o buscam, e Deus socorre aqueles que nele confiam. Deus responde aos que chamam por Ele. Clama ao Senhor. Clame ao Senhor. O próprio Deus diz: clama a mim e eu responderei. Deus é a resposta para todas as esferas e demandas da sua vida. Busca Ele para Ele se revelar a ti, porque Ele se revela e Ele socorre aqueles que nele confiam. Aguarde e você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. O impossível pertence a Ele. E por último, o último ponto para finalizarmos o devocional: uma atitude que eu e você precisamos colocar em prática para viver o impossível de Deus. Transforme a realidade que você vive por meio da fé. Transforme a realidade por meio da fé. É a sua fé que muda a atmosfera. É a sua fé que muda a realidade. Tudo que Jesus Cristo fez como milagre, sempre que ele terminava, ele virava para a pessoa e dizia: vá em paz, a tua fé te salvou.
Vá em paz, a tua fé te curou. Vá em paz e não peques mais, porque a tua fé te curou. É a fé, o que você tem de mais sagrado, sublime e verdadeiro em você. Como eu falei ontem no devocional de ontem, você pode perder tudo na sua vida, mas jamais perca a esperança, a fé e a expectativa de um Deus tremendo que você tem. Fé nele, esperança nele, expectativa nele. Você jamais se decepcionará. Transforme a realidade da sua vida por meio da fé. Josué capítulo 10, versículo 12 e 13 diz o seguinte: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel e disse: Sol, pare em Gibeão, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou, a lua se deteve, até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Olha a fé de Josué. Eu não sei, mas eu quando leio a palavra de Deus, eu sempre me coloco na cena. Eu fico imaginando, eu já falei isso, eu fico imaginando a cena acontecendo. Você imagina no meio de um vale, cinco exércitos guerreando, 6 com de Israel, no meio daquela batalha, pessoas morrendo, a espada batendo. Um homem chamado Josué olha para cima e fala: Sol, pare em Gibeão. E o sol está vindo, né? O sol está andando. De repente ele para, por causa dessa palavra de Josué. Sabe o que eu aprendo com isso? Profetize na sua própria vida. Profetize na sua própria vida. Sabia que você é o seu maior profeta? Você é o seu maior profeta. O que você tem dito para a sua dor? O que você tem dito para a sua aflição, o seu medo, a sua angústia? O que você tem profetizado para ela? Faça que nem Josué. Dor, pare. Angústia, pare. Seja o seu maior profeta. Declare vitória. Declare a presença de Deus. Fale. Profetize. Diante das circunstâncias da vida, nós só temos 2 caminhos. Diante das circunstâncias da vida, nós só temos 2 caminhos. O caminho da lamentação e o caminho do testemunho. Qual caminho você vai? Você vai testemunhar das maravilhas que Deus fez na sua vida através desses desafios e conquistas que você teve? Ou você vai se lamentar para o resto da sua vida, tudo que lhe aconteceu? Diante da vida, só temos esses 2 caminhos. O caminho da lamentação e o caminho do testemunho. Faça da sua vida um testemunho. Faça da sua vida um testemunho da presença e da glória de Deus. Chega de se lamentar, chega de murmurar, chega de reclamar. Escolha o caminho do testemunho. Que tudo que você está vivendo, tudo que você está passando, seja um testemunho vivo da presença de Deus na sua fé, na sua vida. Transforme a realidade da sua vida pela fé. Entenda que a fé, ela cura o passado. A fé, ela muda o presente. E a fé, ela previne o futuro. Grave isso. A fé, ela cura o passado. A fé, ela muda o presente. E a fé, ela previne o futuro.
Bom dia, Leandro. Bom dia, Kelly. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos. Através da fé, o impossível acontece. Muda a realidade. E eu quero finalizar lendo 3 coisas, 3 personagens que eu separei como exemplo da conquista do impossível, de viver o impossível de Deus. E a primeira pessoa que eu quero relatar aqui, falar aqui, é Pedro. Você conhece a história de Pedro em Lucas capítulo 5, versículo 5? Pedro não havia pescado nada aquela noite. Essa era a realidade que ele estava vivendo. Essa era a realidade que ele estava passando. Ele havia pescado a noite inteira e não havia pego nada. Agora entenda uma coisa, Pedro não pescava por hobby. Pedro tinha aquela pesca como seu ganha-pão, como sustento da sua família, da sua casa. Ele era um empresário da pesca, ele era um pescador, ele era um profissional. Ele vivia da pesca. Mas aquela noite, ele não havia pescado nada. Mas todavia, Jesus entra na cena. Olha o impossível. Ele fez o que tinha que fazer, ele subiu no barco e foi pescar. Mas o impossível, a parte mais fácil é pescar. É subir no barco, uma coisa que ele já estava acostumado, lançar as redes ele já estava acostumado. Isso para ele era fácil. Mas todavia, Jesus entra em cena. E esse Deus homem ordena que Pedro tente mais uma vez. E eu aprendo com isso o seguinte: tente mais uma vez, mas não tente mais agora do seu jeito. Não tente mais agora da sua forma. Não tente mais agora como você deseja, não. Para você viver o impossível, tente como Deus quer. Obedeça, porque do jeito de Deus é melhor. Deus ordena a Pedro, tente mais uma vez. E então, queridos, o impossível torna-se possível. E o milagre acontece. Lucas capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, que é Pedro, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos nada. Mas, não termina aí o versículo. Mas, sobre a tua palavra, sobre essa ordem, sobre essa promessa, sobre essa orientação, sobre essa direção, lançarei a rede. Do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. E vocês conhecem o final dessa história. Pescaram tanto peixe, mas tanto peixe naquela rede, que o texto nos diz que a rede quase se rompia e precisou chamar outros barcos para ajudar. Queridos, do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Segundo personagem que eu quero falar aqui, para a gente ir finalizando, tem esse mais um só, é o Jairo. O Jairo, ele era responsável pela sinagoga. E diante da impossibilidade da cura da filha dele, vocês conhecem a história em Lucas capítulo 8, versículo 55. Diante da limitação da filha dele, ele não podia curar a filha. Mas ele se prostra aos pés de Jesus, e mesmo apesar da menina ter vindo a falecer, Jesus opera o impossível, e Jairo tem a restituição da sua filha. Ele conquista o impossível. Ele se coloca nos pés do Senhor. Ah, queridos, se entreguem. Se entregue aos braços do Senhor. Viva nele. Permaneça nele. Que você viverá o impossível. E por último, Nicodemos. Eu não podia deixar de passar o Nicodemos. Eu gosto muito dele, da história dele. Ele conquista o possível num quadro de impossibilidades. Então nasce da água e do Espírito. E ele marca a presença no sepultamento de Jesus, demonstrando que a sua mudança de pensamento
aconteceu sobre posições religiosas. Nicodemos, se você não sabe, era um grande fariseu, era um homem sábio dentro do clero daquela época. Mas ele teve uma conversa particular com Deus, com Jesus, de madrugada, porque ele estava com medo da sua reputação. E ele entendeu que era nascer da água e do Espírito. E no sepultamento de Jesus, ele estava lá. Estava lá. Você quer conquistar o impossível? Então apresente a sua causa para Deus. Encare os desafios da vida com fé e com coragem. Não desista. Encare. Dedique o que você tem de melhor. O que você tem de melhor é a sua fé, a sua entrega, a sua oração, o seu jejum, a sua dedicação, a sua consagração. Julgue os desafios da vida baseado em Deus, nas promessas de Deus, não na sua capacidade. Espere pela intervenção sobrenatural de Deus e transforme a realidade que você vive pela fé. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Vivendo o impossível. Vivendo o impossível. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o seu coração. Que esta palavra seja um bálsamo para a sua vida. E jamais esqueça dessa palavra. A minha oração é que ela possa continuar ecoando no seu coração no dia de hoje. Ela vai ficar gravada daqui a pouco no meu perfil do Instagram. Assista de novo. Medite nessa palavra. Essa palavra me abençoou muito hoje. E eu tenho certeza que abençoou muito você. É possível viver uma vida além daquilo que estamos vivendo. É possível viver uma vida mais leve em Deus. Mas para isso precisamos ver como nós nos enxergamos. E precisamos tomar algumas atitudes que vão fazer a diferença na vida. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que Deus confirme essa palavra no nosso coração e para que a gente possa verdadeiramente viver pleno no Senhor. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado por esta manhã. Muitos já estão no trabalho, muitos já estão saindo de casa, muitos vão continuar em casa, mas a Tua presença é real. A Tua presença é viva entre nós. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor já preparou para nós. E por isso acordamos, porque o Senhor já tem tudo planejado, tudo pronto para a nossa vida no dia de hoje. Por isso somos gratos, Senhor. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por nos fazer continuar caminhando, continuar vivendo plenamente os Teus planos e aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua palavra, que de uma forma clara, objetiva, nos mostrou que é possível, sim, viver o impossível na Tua presença. Que é possível, sim, enfrentar os desafios com coragem, com fé. É possível vencer a cada dia. Mas isso, na verdade, só é possível se o Senhor estiver conosco. Isso só é possível se a nossa fé estiver alicerçada no Senhor, que é o nosso Deus. Por isso, Pai, somos gratos. Somos gratos por tudo que o Senhor já fez em nossa vida. Somos gratos por tudo que o Senhor está fazendo. E somos gratos por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Por isso, Pai, obrigado. Que esta palavra possa agora invadir o coração de todos nós e produzir o fruto do entendimento, produzir o fruto para a honra e glória do Senhor. Pai, eu te peço por aqueles que estão online comigo, visita-os de forma profunda, plena, e que essa palavra seja um divisor de águas na vida deles, que eles possam ser cheios do Teu Espírito, que eles possam ser transformados a cada dia pela Tua presença.
Obrigado, Pai, como é bom saber que existe um Deus que é por nós. Por isso, Pai, abençoa a casa, a família, os filhos, os negócios. Onde eles colocarem as plantas dos seus pés, eles possam ser extremamente abençoados e guardados pelo Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia que se renova nessa manhã. Obrigado, Senhor. Eu não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão depois. Os abençoa, os guarda, e que eles possam viver e experimentar uma vida extraordinária na sua presença. Obrigado, Pai. Que esta palavra seja vida também no coração deles. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. E antes da gente finalizar, eu quero só lembrar, ressaltar, que amanhã voltaremos ao nosso horário normal, que é às 6 horas da manhã, né? Porque de segunda a sexta, hoje, tivemos a oração presencial lá na igreja, das 6 às 7 da manhã, por isso que eu entrei só às 8, tá? Mas acabou, agora é só mês que vem, a partir da primeira semana do mês que vem, tá? Vai ser sempre assim, sempre a primeira semana do mês eu vou voltar para as 8, tá bom? Mas a partir de amanhã estaremos aqui, se Deus assim permitir, às 6 horas da manhã, para mais um devocional, mais um momento na presença de Deus. Então chama mais alguém, convida mais alguém, pessoas precisam ouvir a palavra de Deus e serem transformadas por elas. Amém, queridos? Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês estão sempre aqui, firmes e fiéis, mesmo na mudança de horário, às 6, às 8, vocês permanecem fiéis. Continuem assim. Essa palavra, ela sempre vai ter o intuito de nos alimentar e de nos manter fortes diante do dia que está começando. Tá bom? Que Deus os abençoe e até amanhã. Fiquem com Deus.